Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Estamos com vocês todas as terças, pelas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, do Departamento de Física, juntamente com o professor Luiz Henrique, também do Departamento de Física. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, meu caro, bom dia, ouvintes. No estúdio, temos o apoio na técnica de som do operador Leonardo Paixão. Também é aluno do nosso Departamento de Física. Na direção de programação, temos nosso amigo Felipe Reis, diretor do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Hoje vamos conversar com o professor Humberto Zotic, do Centro de Ciências da Saúde da UFRR. Vamos tratar do tema de bioprospecção. Professor Humberto, bem-vindo ao programa Por Dentro da Ciência. Muito obrigado pelo convite. Fico muito satisfeito em poder participar. Que bom, professor. Professor, normalmente a gente pede ao nosso convidado para iniciar falando um pouco da vida acadêmica dele, né? Aonde ele se formou, quando se formou, o que é que fez no mestrado, doutorado. Com você vai ser a mesma coisa. Eu formei, na verdade, no estado do Espírito Santo, numa faculdade no interior, bem no interior, uma cidade de 20 mil habitantes chamada Santa Teresa. E era uma faculdade de franciscanos. E a partir de lá eu fui para a Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu fiz meu mestrado em Biologia Vegetal, seguindo para a Universidade Estadual do Norte Fluminense, no estado do Rio, no norte do Rio de Janeiro, onde eu fiz o doutorado em Biotecnologia. Tu falou que fez em Biologia Vegetal. A gente já entrevistou pessoas aqui da Biologia, e por que essa diferenciação? Porque, na verdade, a biologia é muito ampla, né? Então, se você for ver tudo que existe em vida, a gente estudar toda a vida é bastante complexo. Então, a biologia ela acaba se especializando, tendo várias especialidades, e uma dessas especialidades é a biologia vegetal, como tem a biologia animal, e dentro dessas especialidades ainda há outros ramos ainda dentro de cada. Mais especificamente, o seu trabalho foi o quê? Na parte de biologia vegetal? Na época do mestrado, eu trabalhava com proteínas de abacaxi. A gente tentava purificar alguma dessas proteínas e superexpressar, descobrir que proteína que tinha alguma atividade contra algum micro-organismo, algum patógeno, né, na agricultura, e tentava superexpressar essas proteínas, né, esses genes, né, que expressam essas proteínas no abacaxi. E por que abacaxi, hein, Humberto? É por causa da região? Era grande produtora? A região, ela é produtora, né? É produtora de abacaxi e exportadora também, uma das regiões com maior exportação. Então, tinha um instituto de agropecuário no Espírito Santo que já trabalhava, tinha vários cultivares nesse sentido, e tinha interesse nessa pesquisa da gente encontrar algum composto e superexpressar, fazer com que aquele abacaxi produzisse mais aquele composto que fosse antifúngico, antibacteriano, tivesse uma atividade contra a praga. Então a gente conseguiu descobrir algumas proteínas, né? E eu saí depois da Universidade Federal do Espírito Santo e fui trabalhar com biotecnologia, fiz doutorado em biotecnologia na Universidade Estadual do Norte Fluminense. Deixa eu explorar mais um pouco essa tua experiência do mestrado. A gente já teve aqui o professor Leandro. Ele é da área de agronomia e ele trabalhou com laranjas. Ele está aqui desenvolvendo trabalho na área de... Agora esqueci o nome do fruto. E ele falou um pouco dessas melhorias que se fazem nas frutas. No caso do abacaxi, como é que está hoje essa tecnologia? Você já tem abacaxi? A gente pode chamar esse abacaxi de um abacaxi... medicinal, não, agora me faltou a palavra. Melhorado.
Essas cultivares que existem lá hoje, né, elas foram frutos de um processo de melhoramento, que é, na verdade, um cruzamento que existe entre... Era isso que eu ia perguntar, vocês faziam esse melhoramento através de cruzamentos de espécies? Então, esse melhoramento, na verdade, era feito pelo Instituto, né, o INCAPé, né, que é um instituto agropecuário que existe no Espírito Santo, e ele era desenvolvido, esses cruzamentos eram feitos por eles. Né? Eu pegava alguma planta, alguma cultivar que já era melhorada, né, e tentava extrair esses compostos dessa cultivar, né, para poder identificar quais desses compostos que existiam nessa cultivar que tinham uma atividade antimicrobiana, na verdade. Ou seja, você pegava o abacaxi, abria, tirava uma amostra e levava para o laboratório, é isso? Exatamente. E a gente fazia uma extração, né, e dessa extração a gente tentava fracionar esses compostos que existiam no abacaxi. E aí de tentar descobrir o que teria nesse abacaxi que tivesse alguma atividade. E aí esse processo se chama também de bioprospecção. Aí, Humberto, como a ideia do programa é divulgação, a curiosidade que vem pra gente é como é esse fazer, como era o dia a dia da tua pesquisa lá no mestrado. Tu ia, colhia a fruta, como era que você preparava uma amostra, como é que você extraía esse indicador, e antes disso, como é que você sabia qual indicador procurar? Era por relatos de outros que observavam? Explica pra gente o fazer da tua pesquisa, como é que você trabalhava o mecânico lá na bancada. Existem pesquisas onde você vai fazer às cegas, né? Onde você pode procurar algumas plantas, pegar ao acaso e tentar achar esses compostos, né? No meu caso especificamente, o abacaxi já tinha sido melhorado. Ele já era uma cultivar, ou seja, ele já era plantado, ele já tinha os produtores já trabalhavam com aquela planta. E algumas características dele já chamavam a atenção de alguns agrônomos na época. Que ele tinha uma maior produtividade, ele tinha resistência seca, tinha, que é o nome dessa cultivar é o cultivar Vitória. Ela tinha como eu disse, a produtividade, resistência a patógenos, né, principalmente a fusariose, que é um fungo que, se você for olhar até no supermercado, se você às vezes pegar um abacaxi e olhar no supermercado, você pode ver que às vezes ele tem parece um algodãozinho, às vezes assim, que você vê meio branquinho, uma penugem. E às vezes aquilo ali é a fusariose, é um fungo. Né? Então isso às vezes causa muitas perdas para o produtor. Então, mas esse abacaxi ele já tinha uma certa resistência. E os pesquisadores, na verdade, na época, queriam saber, eles fizeram vários cruzamentos, queriam saber também se tinha algum fator proteico, ou seja, alguma proteína ou algum outro composto que dava essa resistência para aquele abacaxi. E daí, então, surgiu a ideia de se fazer a bioprospecção nesse abacaxi. E por isso que a gente começou a trabalhar. Que ano foi isso, professor? Isso foi de 2004, mais ou menos. O início da pesquisa. Esse aí foi o início. Então, na verdade, eu saí da Universidade Federal do Espírito Santo e essa pesquisa continuou, né? Vários outros cultivares foram criados. E no teu trabalho, como era o fazer? Tu cortava um pedaço do abacaxi, levava para uma estufa, explica esse... Isso, na verdade, existe alguns compostos, né, que a gente usava, são específicos para você poder retirar esses compostos do abacaxi ou da folha do abacaxi sem você destruir esses compostos, ou seja, a gente chama, no termo técnico, seria desnaturar essas proteínas, né, que a gente estava trabalhando. Então a gente usava o que a gente chama de tampão, né, com alguns inibidores de protease, né, se a gente for ver, são situações, você cria uma situação, né, com esses compostos para que você não tenha desnaturação ou a perda, né, do material que você está querendo estudar, né? E a partir daí a gente fraciona e a gente usa diversos equipamentos, diversas técnicas para poder fracionar, porque quando você parte de um tecido, né, de um pedaço da planta, ali tem 1 milhão de coisas, né? Então ali tem especificamente no seu trabalho, que parte da planta o senhor pegava? Nesse eu pegava a folha. A folha. Né? Tinha outros colegas no laboratório que trabalhavam com o fruto. Mas aí era mais para ver a parte nutricional da planta, do fruto, né? E não propriamente a parte de defesa ou proteínas, que era o caso que eu trabalhava. E esse trabalho, na verdade, essas técnicas serviu para que eu fizesse o doutorado.
né, na época. Eu vou explorar mais um pouco o teu trabalho, mas aí você faz essa cultura da folha. E que tipo de técnica você usa para saber se sua amostra é uma boa amostra para estudo? Faz cromatografia, faz raio-x, faz... Na verdade, a técnica que eu domino, na verdade, é a técnica de purificação de proteínas. Então, na verdade, o composto principal que eu estava querendo identificar era proteico. Então, a gente utilizava técnicas de purificação. Quais são essas técnicas? Você acabou de citar. É a técnica, por exemplo, de cromatografia. Então, primeiro eu utilizava, depois de fazer a extração, eu utilizava, né, a técnica de cromatografia líquida, onde a gente tem uma resina e a gente acaba falando um termo não técnico, né? Mas é como se a gente estivesse filtrando, né, passasse aquela solução cheia de proteínas, que é da folha, passasse numa coluna cromatográfica que a gente chama, e a gente acabava separando essas proteínas de acordo com o tamanho, de acordo com a carga dela, né, de acordo com a capacidade dela de se ligar a compostos hidrofóbicos. Então, cada coluna vai ter uma característica para poder fazer um tipo de separação. Me diga uma coisa, professor. Como é que o senhor fazia essas medidas? Porque eu fico imaginando quantas amostragens você fez. E outra coisa, se é tudo a mesma espécie vegetal, tinha muita variação de planta para planta? Tem uma variação grande. Inclusive, a gente tem que ter essas mudas, tem que estar em casa de vegetação, com iluminação controlada, água controlada, porque mesmo sendo uma cultivar específica, né, se você colocar uma no sol, outra na sombra... Tá, mas eu como leigo fico imaginando que os abacaxis estão tudo numa plantação só, então eu imagino que eles estão submetidos ao mesmo tipo de solo, aproximadamente a mesma quantidade de irrigação. Tudo isso para mim, como eu disse, repito, como leigo, faz com que eu espere que eles tenham mais ou menos as mesmos resultados. Não, em muitas coisas, certamente. Mas se você for levar em conta que numa plantação, vamos colocar, por exemplo, dar um exemplo de uma plantação no morro, um local inclinado, com uma determinada inclinação, em algum local vai bater mais sol, em outro menos sol, né? Ou a água que vai correr pela montanha, embaixo vai ter mais água, porque ela vai correr para o vale, e em cima vai ter menos, correto? Então, quando a gente faz os experimentos no laboratório, nós precisamos ter um controle de todas as condições, as variáveis. E porque senão, uma vez se for fazer uma extração, vai dar um tipo de proteína, e outra vez se for fazer outra extração, vai dar outro tipo. Exatamente. Né? Então, às vezes, uma planta pode estar em situação de seca, menos irrigada, ela pode começar a produzir determinados compostos para se defender contra aquela situação de estresse, né? Que ela está sofrendo ali de falta d'água. Então, essas nuances, né? Você vai ter respostas diferentes. E aí, quantas amostras o senhor fez, mais ou menos? O senhor tem ideia? Então, eu trabalhava com uma condição, umas plantas que estavam em casa de vegetação controlada, né? E a gente tinha um foco específico em um tipo de proteína, que são uma família de proteínas, são as proteínas... são os peptídeos antimicrobianos. São proteínas pequenas, mas em compensação elas são muito resistentes à desnaturação. Por exemplo, para o ouvinte entender melhor, se você pegar, por exemplo, uma clara de ovo, né, e aquecê-la cozinhar, né, o ovo, você vai ter uma desnaturação da clara do ovo. O que vai acontecer? Aquela clara que era líquida, ela vai ficar sólida. Então você tem uma modificação na estrutura da proteína. E o mesmo acontece quando você retira uma proteína de dentro de uma planta. Se você deixar ela sob em temperatura ambiente ou em situação de calor, você corre o risco dela desnaturar. Essa proteína não. Essa classe de proteína não. Essa proteína tem muitas ligações, que a gente chama de ligações fortes, né? Que seriam as pontes de sulfeto, que são ligações entre enxofre. Então ela acaba tendo uma resistência maior a esse tipo de situação. O que faz dela uma ótima candidata a a gente está falando muito de agronomia, né? Mas ela também acaba sendo uma ótima candidata para a formulação de medicamentos, né? Se você tem uma proteína que tem uma atividade contra fungo, ou tem uma proteína que tem uma atividade contra bactéria, né, e ela é resistente, você pode posteriormente fazer ensaios posteriores, né? Já seria uma outra área,
para criar novos medicamentos, por exemplo, né? Mas por que tem que ser resistente? Então, se você for ingerir, por exemplo, uma proteína, o nosso trato digestivo, ele é feito para digerir proteína. Então você tem que ter algo muito resistente para ele conseguir atravessar o trato sem ser digerido. Então, essa ação, eu vou puxar um pouco para essa ação medicinal que você falou, não sei se o termo correto é esse. Então, eu tenho que pensar numa proteína que ela não seja destruída dentro do meu estômago, vá passar direto para agir onde eu quero. Em termos populares, né, a gente pode falar dessa forma, mas tem várias outras variáveis ali, né? Tá. Agora, Humberto, eu não entendi, cara. Você já tinha informação de literatura ou de quem melhorou essa planta que essa proteína era responsável por proteger de fungos? O que eu não entendi é o que é que levou você a procurar essa proteína. A literatura já dava... Tem a literatura, acho que desde vou chutar aqui, mas mais ou menos da década de 70, mais ou menos 1975, por exemplo, uma dessas famílias dessas proteínas peptídeos antimicrobianos, por exemplo, a proteína transportadora de lipídio, que é um nome de uma proteína, de uma família, ela foi descoberta. Então, várias plantas têm essa proteína. Então a gente só que muda uma coisinha ou outra de uma planta para outra. Essa proteína tem uma modificação que a gente chama, que as proteínas são compostas por aminoácidos. Então às vezes muda um aminoácido dessa proteína ou 2 aminoácidos e tal, mas que faz toda a diferença na atividade. Então a gente sabe que as plantas têm essas proteínas que possuem atividade antimicrobiana. Então a gente, na verdade, todos os organismos vivos têm essas proteínas, inclusive a gente. Nós temos uma classe, por exemplo, de proteínas, de peptídeos antimicrobianos, que chamam, por exemplo, defensinas, né, que a gente produz para se defender contra patógenos, né? E as plantas também têm isso. Só que os nossos patógenos, eles já têm defesas contra as nossas defesas. Então eles já estão acostumados com o hospedeiro deles, que no caso é a gente, o nosso patógeno. Já as plantas não. Os patógenos das plantas são diferentes das nossas. Então as proteínas que as plantas produzem terão, é possível que tenha, na maioria das vezes sim, uma atividade maior contra esses patógenos nossos, por exemplo. Salvo engano, quando a gente conversou com o professor Leandro, que eu já citei aqui na entrevista, ele comentou que os fungos, as doenças que dão nas plantas, elas não... nas frutas, elas não atingem nós, seres humanos. Mas no caso das proteínas que você está tirando de uma planta, que ela vai combater um fungo numa planta, essa proteína também pode agir em nós, que somos animais e não vegetais? Pode agir positivamente. Óbvio que qualquer medicamento, se você produzir, pode ter efeito colateral, né? Mas posteriormente, depois de várias pesquisas, até ela chegar no mercado e virar um medicamento, obviamente. Mas essas proteínas, se você for para fazer uma análise melhor, né, você tem que visualizar a evolução, né, do patógeno com o hospedeiro. Então a planta, ela tem o patógeno dela. E aquele patógeno, para conseguir infectar a planta, ele tem que driblar as defesas da planta. Então uma proteína, uma defesa, vamos botar uma proteína expressa, né, produzida pela planta, ela geralmente, né, o patógeno dela consegue driblar essa proteína. Só que o nosso patógeno, o patógeno humano, né, ele não coexistiu com a planta. Então ele não criou defesas contra essas proteínas. Então quando a gente encontra algo na planta, é mais fácil, né, é mais provável que esse composto, né, tenha uma atividade mais forte. Ô professor, me diga uma coisa, nessa sua pesquisa vocês fizeram alguma análise, digamos assim, temporal? Explico. Qual era a idade das plantas que vocês estudavam? Porque de repente uma proteína dessa ela pode ser produzida, por exemplo, no estágio de amadurecimento da planta. Por exemplo, uma planta madura, existe essa substância, mas no fruto verde ainda não tem. Vocês fizeram algum tipo de análise nesse sentido? A gente pegava a terceira folha da planta, então é uma folha jovem, uma adulta, né, digamos assim, mas não estava em estágio
de senescência, né? Então ela tinha estava no seu estágio mais, digamos assim, maduro. Se você pegar uma folha mais jovem, por exemplo, ela pode ter até mais compostos, dependendo se você for olhar a fisiologia vegetal, ela diz que as plantas mais jovens, de repente, produzem uma quantidade maior de algumas classes de compostos. Então, mas nesse caso específico, nós escolhemos para padronizar, né, a pesquisa, nós escolhemos esse terço de planta, da folha. Cara, quer dizer então que você agora me fez lembrar, eu tenho uma hortazinha lá em casa e eu planto, que é muito fácil de pegar, a rúcula. E quanto mais nova ela, mais forte é o sabor. Seria esse princípio aí que você está falando? O vegetal, ele concentra mais algumas proteínas quando está mais novo? Não necessariamente. Outras pode ser quando está mais velho. Então algumas então depende do estágio. É igual nós mesmos, né? Quando nós somos jovens, nós não produzimos certos hormônios, por exemplo, né? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai produzindo novos compostos e parando de produzir outros. E a mesma coisa acontece com as plantas. Tá, aí você procurou no mestrado caracterizar essa proteína no abacaxi. E que resultado você chegou? Tinha bastante lá, era útil para combater o fungo. Isso, o resultado. Como o mestrado é muito curto, né? O mestrado são só 2 anos. Eu cheguei, realmente, a gente conseguiu descobrir algumas proteínas. Mas posteriormente, como eu saí para fazer o doutorado, essa pesquisa continuou no laboratório e várias outras linhas foram seguidas a partir desse trabalho. E no doutorado, você foi para trabalhar em quê? Então, no doutorado foi uma continuidade, né? Não continuidade desse trabalho, mas a continuidade do uso das técnicas, né? Então, eu aprendi bastante no mestrado com algumas técnicas e no doutorado eu fui aprender novas técnicas. Você fez aonde o doutorado, Humberto? Doutorado eu fiz na Estadual do Norte Fluminense, que fica em Campos, na cidade de Campos, no estado do Rio de Janeiro. E lá, nesse local, eu costumo dizer que eu encontrei comparação com o estado que eu estava, um estado pequeno, né? E com a ciência pouco desenvolvida no estado do Espírito Santo. Então, no estado do Rio de Janeiro, como é um estado que tem uma história mais ligada, né, com relação à ciência, mais robusta nesse sentido, em relação à ciência, eu encontrei laboratórios muito mais bem equipados, professores de várias regiões do mundo, então tive o prazer de trabalhar com o professor Level Korokov, que é um russo, um senhor, um pesquisador de quase 80 anos. Trabalhei também com professores cubanos, chilenos, peruanos, então tive americano, tive vários contatos com vários profissionais de diversos locais do mundo. E com conhecimento de várias técnicas também. Isso foi bastante importante. A área que você fez, isso é um centro de biologia, que você está falando? Que tem toda essa diversidade de pesquisadores? É porque aí a gente precisa para saber como é que veio essa diversidade, a gente precisa entender um pouquinho da história dessa universidade. Essa universidade ela foi idealizada pelo Darcy Ribeiro e pelo Brizola. E na época eles quando construíram como a região de Campos, lá no estado do Rio de Janeiro, é uma região que na época não era muito, como é que eu vou dizer, não era muito desenvolvida, né, naquela época. Eles trouxeram cientistas de muitos locais e grupos de pesquisa de muitos locais. Por exemplo, veio um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Ceará completo, com mais de 10 pessoas. Trouxeram o laboratório inteiro do Ceará para essa universidade. Fizeram isso com alguns professores da Rússia, de Cuba, da UFRJ, e montaram essa universidade. E foi aí que eu tive o prazer de ter contato com... E ela é estadual? Ela é estadual. Que massa, viu? Ela é muito... E ela foi eleita a 13ª universidade de melhor qualidade, né, do país. E ela é pouco conhecida, né, até. Mas ela, enfim... Aí eu tive esse contato com esses professores e com essas novas técnicas, né? E aí foi possível eu tenho vários parentes no Espírito Santo, né? Sou de lá, obviamente. E eles são agricultores familiares. E eles trabalham muito plantam muito um café que tem muito em Rondônia também, que é um café chamado café Conilon. E esse café, como meus parentes trabalhavam muito com eles, eu com
com aquela empolgação, aquela paixão até pela planta e pelo estado, eu peguei essa planta e peguei algumas sementes dela, levei para o estado do Rio de Janeiro e fui pesquisar essas proteínas que eu pesquisava que eu procurava no abacaxi, eu passei a procurar, só que no café. Foi aí você vai fazer o doutorado, né, com o café. É interessante, você procurou aplicar o seu trabalho numa coisa da sua terra, né? E aí é interessante que o ouvinte entenda. A gente está aqui conversando com o professor Humberto Zotic, do Centro de Ciências da Saúde da UFRR, falando sobre bioprospecção. E aí você vai trabalhar com café e as técnicas lá do seu mestrado, que trabalhou com abacaxi, aproveita tudo? Aproveita e acrescenta muitas outras técnicas mais avançadas, né? Através dessas novas técnicas que eu aprendi, eu consegui ver a atividade de uma proteína específica, né, que foi purificada por mim, fiz o sequenciamento dos aminoácidos, sei a cadeia de aminoácidos dela. Como eu disse anteriormente, as proteínas elas são compostas de aminoácidos, né? E depois que a gente descobriu essa proteína, eu comecei a testar as atividades dela. E a gente descobriu algumas atividades interessantes. Ela, por exemplo, tem essa proteína que foi descoberta na época, ela tem atividade contra inseto. Cara, eu fiquei curioso. O café, ele é um produto nacional e mundial de séculos. Me corrija. Uhum. O próprio Espírito Santo, Minas Gerais, o Rio produz um pouco. Uhum. Os caras já devem ter estudado tudo do café. E você ainda tem coisa que você descobriu? Coisa nova? Se a gente for pensar que um DNA tem milhares de genes, né? Cada gene desse pode expressar um tipo de proteína. É difícil, você pode ficar anos pesquisando uma planta e você não descobrir tudo que ela pode produzir, né? Então... Mas me explique, professor, onde é que está a limitação para não descobrir tudo? Porque, como eu não sou da área, eu imagino que você vai lá, faz uma experiência química, você consegue extrair meio mundo de coisa. Você pode até não querer estudar A ou B, mas você sabe que A e B estão lá. Tá entendendo o que eu quero dizer? Tô sim. Qual é a limitação? Porque, na verdade, as pessoas... Por exemplo, o café arábica, por exemplo, ele tem o seu DNA todo sequenciado. Mas a partir depois do DNA sequenciado, você tem que descobrir quais dos genes que estão inseridos no DNA, por exemplo. Eu estou dando só um exemplo, né? Você vê a magnitude, né, do universo que é. Aqueles vários genes que são expressos em proteínas, né? Você tem milhares, então você tem que identificar cada um deles é difícil. Então, ou às vezes não tem um certo... A pesquisa ela está direcionada, você não quer identificar. Não, mas veja a diferença. Uma coisa é você querer estudar um determinado componente sabendo que tem outro. Uhum. Mas você não se interessa por aquele outro. Outra coisa é você nem saber que aquele outro existe. Tá entendendo? A minha pergunta é, aonde é que está a limitação tecnológica que impede a descoberta dessas novas proteínas? Porque, bom, como eu disse, repito mais uma vez, sou leigo. Eu acho que se você consegue descobrir uma determinada proteína no café, o que é que impede você descobrir uma outra? Aonde é que está a limitação? Tá entendendo? Na verdade, não existe, hoje, falando em proteína, não existe limitação. Hoje existe técnicas que a gente chama de técnicas de proteômica, que você estuda todas as proteínas que existem naquele organismo. Então você consegue comparar, por exemplo, quais são proteínas que estão sendo expressas num determinado momento. Vou dar um exemplo. Num determinado momento com o sol, a planta no sol, em determinado momento a planta na sombra. E aí você consegue identificar, ver quais são as proteínas diferentes que estão sendo expressas. Na verdade, então, não há limitação. O que acontece é que você tentar identificar e ver a atividade de cada uma dessas proteínas é um trabalho enorme, né? Se eu, por exemplo, com uma proteína, né, foram produzidos 4 artigos científicos em um doutorado, se você tem uma ideia, você vê o tamanho de um trabalho que é para você trabalhar com uma proteína. E eu não pesquisei a proteína inteira, não consegui identificar. Só para os nossos ouvintes saberem, a proteína é uma molécula muito grande, né? É uma molécula relativamente grande, se você for comparar com outros compostos celulares que você pode ter.
né? Então, é difícil você... Portanto, é aquela chamada de macromolécula, né? Isso, exato. Macromolécula. Então, é difícil você conseguir extrair toda a capacidade que tem de uma proteína. Eu acho que eu vou ficar a vida inteira, como pesquisador, trabalhando com essa mesma proteína. E essa é a proteína, por exemplo, que eu continuo trabalhando na UFRR. Tá, mas agora com que foco? Então, o foco no inicial era mais as ciências básicas, né? Ver uma pesquisa básica, na verdade. Que era que iniciou no doutorado, quando eu trabalhava com essa proteína testando contra... Na verdade, descobri 3 proteínas, mas essa é o carro-chefe. Pesquisando a atividade dela contra fungos. Então, eu observei que, por exemplo, Cândida, né, que é um fungo que causa candidíase, ela teve uma atividade muito forte contra a Cândida. Outras... Como é que você faz esse teste, Humberto? Você isola a proteína e aí você coloca ela em contato com o fungo e observa? Explica esse fazer. É basicamente isso que você acabou de falar. A gente coloca o fungo para crescer em um meio de cultura e coloca a concentração que a gente quer da proteína já purificada, né, que ela passa por processo de purificação já purificada, e vê se o fungo ele vai sofrer alguma consequência. Você pega um grão de café, quanto em massa, se pode medir em massa, você tira dessa proteína? As proteínas elas são medidas em Daltons, né, em kilodaltons. Então, vai depender muito de proteína para proteína. Eu brincava falando que a minha proteína eu conseguia purificar quilos dela. É uma maneira exagerada, né? Meus colegas no doutorado eles brincavam dessa forma, porque às vezes eles com um experimento, a proteínas que os meus amigos estavam purificando, eles conseguiam tipo 10 microgramas, né? De proteínas com tamanho de 7 kilodaltons, alguma coisa assim, que é uma medida, como eu disse, de tamanho e de peso. Mas no caso da minha, eu conseguia 1 miligrama. Então as pessoas 1000 vezes mais, né? Não, de 1 grão não, Qual era o tamanho da sua amostra? 5 gramas? O inicial, 5 gramas. De 5 gramas eu consegui tirar ali 1 miligrama, mais ou menos, de proteína. E aí você pega milésima parte de 1 grama, né? Que é o que traz curiosidade, você pega o grão de café, moe ele, explica como é esse processo de extrair a proteína. Ele passa por um processo de... Não sei se vocês, se os ouvintes, né, já tiveram o prazer de pegar uma semente de café madura, né, sem ser torrada, que eu quero dizer. E você vê que ela realmente tem um tamanho, é uma semente grande, se você for comparado, por exemplo, uma semente de pimenta, né, que é pequena. Então ela já tem um peso, então mais ou menos uns 4 sementes dá mais ou menos 1 grama. Então eu pegava esse 5 gramas e macerava ele em aproximadamente 15 ml e posteriormente eu retirava todo o material que não diluiu na água. Então a gente faz por um processo chamado centrifugação. Então a gente retira, centrifuga e fica só com o líquido onde estão as proteínas. Só que as proteínas, elas têm uma camada de água, vou falar dessa forma, para o ouvinte entender, uma camada de água em volta dela, que faz com que ela fique solúvel em água, que a gente chama de camada de solvatação. Então a gente quer só a proteína, então a gente retira essa camada de solvatação de água com sal, essas proteínas vão se ligar, porque ela vai perder a camada de água, a capacidade de solubilizar, e ela vai precipitar sozinha nesse líquido, né? E a gente faz isso com auxílio de sal. E aí ele vai precipitar e a gente tira as proteínas, né, desse meio, que ela vai estar precipitada, a gente retira e aí posteriormente passa por processo de diálise, por várias técnicas, né, que são técnicas um pouco mais complexas de se explicar, mas ela passa por diálise, por liofilização, por vários processos de purificação, que aqueles que eu comentei no início da entrevista, de cromatografia e tal, para depois a gente chegar numa técnica chamada de espectrometria de massas, que é onde a gente vai identificar quais são os aminoácidos que compõem essa proteína. Quando você passa esse processo aí até secar a água, a tua amostra final é um pó branco, preto, é o que? É um pó? As proteínas elas têm a capacidade de formar cristais, né? Quando ela está pura, ela tem a capacidade de formar cristal. Então
ora, dependendo da proteína, dependendo do grau de pureza, você vai ter um pó, ou de repente você vai ter um cristal. Esse cristal é muito interessante para o andamento da pesquisa, porque você pode resolver a estrutura da proteína, porque ela não é uma linha, né? Não é uma coisa reta, ela tem uma estrutura terciária que a gente chama. Então, para a gente resolver essa estrutura, a gente usa uma técnica chamada cristalografia, que é uma técnica bem complexa, né? Mas a gente consegue, através da disposição dos átomos, né? Você consegue ver como ela vai ser a estrutura terciária dela. Você fez cristalografia? Essa cristalografia eu acompanhei em colaboração, mas não para essa proteína específica. Lá em Campos mesmo? Ou fez? Aí foi na UFRJ. Né? Que a gente tinha várias colaborações e aí algum fator que fosse limitante a gente conseguiria fazer via colaboração. Mas essa proteína que eu estava comentando, ela tem, a gente vai cometer atividade antifúngica, mas ela tem várias outras atividades, né? Ela tem atividade contra inseto. Então a gente pegou a proteína, colocou numa semente artificial, né, num pó de feijão. A gente pegou o feijão, faz um pó e mistura a proteína naquele pó. E aí depois a gente, com uma prensa, a gente faz a prensa e faz uma semente artificial. E coloca a broca do feijão para comer a semente. Quando o inseto come a semente, ele come a proteína junto. E aí essa proteína ela inibe a amilase. E como o inseto precisa dessa amilase para quebrar o amido, que é o açúcar que tem na semente, quando ele impede o inseto de quebrar esse açúcar para poder se alimentar, o inseto acaba morrendo por desnutrição. Então você morre. Essa é uma das outras atividades. Me diga uma coisa, como é que você sai de uma proteína que tem atividade contra a cândida, né? Acho que até é uma doença que dá em mulheres, né? Isso. Né? E de repente vai testar em inseto. Como é que você sai assim? Você simplesmente pega aquela proteína, vou testar ali na esquina e ver o que é que dá? Isso aí Como é que vocês fazem isso? Foi mais ou menos por aí. Nesse caso foi um chute. Mas muitas das descobertas são feitas dessa forma, né? Porque na verdade eu vi dentro dessa universidade, como eu tinha comentado, tinha vários professores que tinham vários modelos de experimentos. E eles testavam outros compostos, por exemplo, contra inseto. Tinha, por exemplo, um professor que trabalhava com Aedes aegypti. Então ele procurava compostos para testar contra Aedes aegypti. Então, eu inclusive testei contra Aedes aegypti, mas o Aedes aegypti ficou lá vivinho da Silva, não aconteceu nada. não tive como... não tive um resultado positivo da forma como eu gostaria. Assim como eu testei contra a leishmania também, não tive atividade. Então existem modelos, né, os seus colaboradores, eles têm modelos de experimentos. Então quando eu descubro uma coisa nova, eu realmente atiro para todos os lados. Então se a pessoa tem um modelo de teste para Parkinson, eu vou testar, vamos lá testar para Parkinson. E até eu conseguir minha pesquisa, a parte do direcionamento da minha pesquisa vai até a descoberta da proteína, que é essa família que eu trabalho. Depois eu vou testando em todos os lugares, porque essas proteínas elas possuem multifuncionalidades, né? Então já tem, por exemplo, proteínas dessas classes que têm atividade contra HIV, que é uma calata. Tem proteínas dessas classes que têm atividade contra câncer, que é, por exemplo, um ciclotídeo. Então tem várias proteínas. Essa proteína específica que eu estava trabalhando, e uma outra de pimenta também que eu purifiquei, o café e a de pimenta, ela tinha atividade analgésica. Por exemplo, a gente pegava a proteína, isso foi feito aqui na UFPA, então a gente acabava circulando o Brasil inteiro para fazer experimento. A pessoa tinha um modelo de dor. Então eu fui lá testar para ver se tinha, né? O professor me convidou para dar um curso de um aparelho lá, que se chama HPLC, né? E ele tinha 5 HPLCs lá e ninguém usava, esse professor. Então me chamaram para dar esse curso. Nesse curso que eu estava lá, eu acabo conversando com os pesquisadores. E aí um dos pesquisadores lá comentou comigo que tinha um modelo para dor. Então a gente injetava ácido acético no camundongo, e ele, no peito do camundongo, né? E ele sentia muita dor. O camundongo sentia muita dor. Então a gente pega e... A gente já entrevistou aqui a professora Fabiola, se eu não me engano, e ela falou sobre anestesiologia animal. E acho que a professora Liana também. Como é que você observava, o que é que você media para você falou assim, como
camundongo estava sentindo muita dor. Tem algum parâmetro que você media que dizia, ele está sentindo dor? Tem? Explica. Tem parâmetro. Quando nós injetávamos o ácido acético, ele se contorcia. Então, cada contorção você conta, né? Cada contorção. E, posteriormente, você injeta, faz um outro experimento, né? Esse é o experimento controle, é o controle positivo, ou seja, ele vai sentir dor. E depois você faz um outro experimento, onde você injeta a sua proteína no mesmo local e depois injeta o ácido acético de novo, novamente. Isso em outro rato. E o que acontecia? O rato não sentia dor nenhuma. Então, ou seja, ele não se contorcia, ele não tinha dificuldade de andar, né? Então a gente conseguiu ver que essa proteína ela tinha uma atividade analgésica. Aí posteriormente eu passei no concurso aqui na UFRR, né? E a gente tenta conseguir recursos. Eu acho que na atual situação que o Brasil vive hoje é uma escassez de recursos muito grande. E a gente tem tentado muito enviar projetos de pesquisa para o CNPq, né, para diversos outros órgãos de fomento, como por exemplo o Banco Amazônia, né? Nós ganhamos eu e a doutora Germana, que é professora visitante no Precisa, ela como coordenadora, nós ganhamos um projeto agora do Banco Amazônia, inclusive foi o único projeto contemplado da UFRR. E a gente parabéns, viu? Obrigado. Foi um dos poucos de Roraima, né? Foi. Na verdade, de Roraima foi o único. Aí foi o único? Eu achei que tinha outro que tinha sido da Embrapa, então vocês foram os únicos. Só se de essa Roraima. Informação nova. A informação que eu tive era que era realmente o único de Roraima. Mas parabéns, tá né? errando, tá? Enfim, obrigado. Mas a gente tem um recurso ainda muito, muito pouco, né? Para desenvolver pesquisas nesse nível. E a gente realmente precisava muito para dar continuidade a essa pesquisa de uma fundação de amparo à pesquisa. Que quem sabe agora nos próximos governantes a gente de repente consiga. Vamos torcer aí para dar certo. E me diz uma coisa, Humberto, quanto tempo você levava? Que eu gosto de explorar essa parte do fazer da pesquisa, para o ouvinte ter ideia de que pesquisar não é só estar dentro do laboratório, na frente do computador, não. Tem a mão na massa mesmo, né? Claro. E no seu caso, massa mesmo, você tinha que macerar as sementes. Quanto tempo você levava nesse processo de macerar a semente até extrair a proteína? Isso aí depende do grau das características da proteína, né? Se a proteína ela tem se ela é muito grande, se ela é muito pequena, se ela tem muitas partes hidrofóbicas, muitas partes ácidas, muitas partes básicas. Então depende. Essas características que a proteína tem faz com que a gente use metodologias diferentes. Então, mas no geral, assim, para eu partindo da habilidade, né, que já foi desenvolvida ao longo dos anos, né, então a gente acaba sabendo basicamente qual técnica seguir rapidamente, então fica dando muito tiro no escuro. Então, mais ou menos eu consigo de repente purificar uma proteína mais ou menos em uma semana, mais ou menos eu consigo purificar uma proteína, dependendo. Você fala do momento de macerar até ter ela pura. O produto final, ela pura. Isso, mas ela não necessariamente identificada. Uma proteína só. Tá, e você ainda não identificou, ela tá só com o material que você extraiu. Não, essa não, eu falo, essa você já identificou, mas até separar o material que você tem certeza que é proteína, mas não sabe qual é um intervalo de uma semana. Isso, uma semana. E aí você consegue isso todos os materiais, né, disponíveis para poder. Claro. Se eu tiver um laboratório todo equipado. E aí você consegue desenvolver todo o trabalho com aquela amostra, ou você precisa... eu falo exemplificando. A gente consegue fazer difratometria de raio-x, a gente faz aqui na física, com 5 miligramas de material. A gente consegue fazer toda a análise. Com essa quantidade que você tirava da primeira extração lá, você macerou 2 sementes de café, que você falou. Já produzia amostra suficiente para você fazer todos os testes ou tinha que fazer mais? Não, aí já entra a parte mais difícil, porque você tem que acumular o material, né?
Então, às vezes, dependendo do rendimento dessa extração, como eu disse, eu tinha colegas que purificavam 100 microgramas, enquanto eu purificava 1 miligrama. Dependendo desse rendimento, você vai ter você vai ficar aí meses, né, tentando fazer a purificação. Tá, mas aí deixa eu fazer uma pergunta e me perdoe se a pergunta for boba. Não, você me falou que plantas diferentes dariam proteínas diferentes. Uhum. Então como é que você, de certa forma, ia uniformizar se você tinha que acumular muita proteína? É por isso que a gente tem que utilizar casas de vegetação com ambiente controlado, luz controlada, né, umidade controlada e por aí vai, né? Quantidade de água também. Isso é suficiente para garantir a uniformidade da tua amostra? Não é. Mas existem algumas proteínas que elas são expressas constitutivamente. O que isso quer dizer? Ela é expressa durante o tempo inteiro, né? Então ela mantém uma certa regularidade. E existem outras proteínas que elas são expressas, né? No caso é o gene que é expresso, né? Tem algumas proteínas que elas são produzidas de acordo com a intempérie que ela tem, ou de acordo com o ambiente, enfim. Então aí vai ter essa alteração maior. Agora algumas são produzidas, como por exemplo o cabelo, né? Que é proteico. Então nós expressamos gene para isso o tempo inteiro, né? Genes para essa tipo de produção. E aí, no teu caso era bem delicado porque tu descobriu uma proteína nova, né? Foi uma proteína nova. Como é que você ia saber se essa proteína tinha essas propriedades aí dela ser persistente? Isso que você falou, é bem interessante. Como eu já estava buscando uma família de proteínas, eu sei que aquela família de proteínas, elas têm umas características específicas. Tá certo. Então, por exemplo, eu sei que ela tem carga positiva, a maioria delas. Ela é básica, né? Então eu vou usar uma coluna cromatográfica específica para aquele tipo de proteína. Então fica mais fácil de encontrar. Uma coisa que eu estava pensando aqui, você descobriu uma proteína nova. Como o professor Luiz Henrique perguntou, tem muitas proteínas e você não encerrou o estudo daquela. E como é que você caracterizou que aquilo é uma proteína nova? Existe um banco de dados de proteína que você vai lá e compara? Existe. Na verdade, existe alguns, né? Então, a gente, com a sequência da proteína em mãos, a gente nós pegamos essa sequência e colocamos num banco de dados na internet, né? E esse acesso banco de dados, público? Acesso público. E ele faz essa comparação para você da semelhança que a sua sequência de aminoácidos tem com as demais proteínas do banco de dados. E aí te dá um parecer, digamos assim, sua proteína ela é parecida com a família Mas não tal. é muita variável envolvida. Você falou, por exemplo, da estrutura terciária da proteína. Mas nesse caso é uma comparação da estrutura primária, né? Tá, que é a sequência de aminoácidos. Mas uma pequena variação na estrutura terciária não pode, de repente, transformar aquela proteína em algo totalmente diferente? Pode. Então. Mas o que acontece? O que é interessante do estudo de proteínas é que a sequência cada aminoácido ele tem uma característica. Né? Então, às vezes, ele tem uma característica hidrofóbica, uma característica mais ácida ou mais básica. E aí é um pouco complexo, mas eu vou tentar explicar. Cada aminoácido desse, quando ele está ligado um no outro, dependendo do aminoácido que está do lado dele, ele tem um grau de rotação. Então nós temos a cadeia lateral do aminoácido, ela pode estar voltada para um lado, como ela pode estar voltada para o outro, enfim. Se você tem uma sequência muito parecida, as chances da estrutura terciária ser igual, né, ou ser semelhante à da proteína que você está comparando é muito grande. Por quê? Porque o que define a estrutura terciária são essas rotações que existem de um aminoácido para outro, e essas rotações são oriundas das características de cada aminoácido. Então, se você tem a sequência de aminoácido muito parecida, essas rotações também serão parecidas. É uma coisa um pouco... Na verdade, tem muita coisa por trás que a gente não dá para falar aqui, né? E o interessante assim, nessa pesquisa foi que também nós descobrimos... porque às vezes a gente fala, tem atividade, né? Por exemplo, igual eu estava falando, a proteína tem atividade. Atividade, quando eu falo, atividade, no caso a gente estava comentando agora há pouco, uma atividade analgésica, uma atividade de inibição. Uma função, né? Uma função de inibição de crescimento fúngico. Né?
Então, no caso da Cândida, né? A gente testava, matava. Mas chega a ser relativamente simples você pegar, testar e matar. Você pode pegar qualquer coisa, qualquer líquido aí que você tiver e você pode testar. Anilina, eu vou testar. Então parece ser um experimento simples. O que nós fizemos foi descobrir o que tem na membrana celular, né? Toda célula é composta, né? Tem uma membrana. E nessa membrana tem vários receptores. Qual é o receptor que tem na membrana celular que está recebendo, né, essa proteína? Então, a partir de algumas técnicas muito que a gente chama que algumas técnicas dessas estão na fronteira do conhecimento, né? Então, a gente, utilizando essas técnicas, por exemplo, como a imunolocalização, nós vimos que... O que é a imunolocalização? Você consegue identificar dentro da célula, que é uma coisa, né, microscópica, dentro da célula, aonde sua proteína foi parar. Você não testou ela contra Como é que você faz isso, hein? Eu me lembrei agora desses filmes de ficção que você torna... miniaturiza o homem, um ser humano, e joga ele dentro da pessoa. Como é que você faz isso na célula? Saber que uma proteína que é muito menor do que uma célula está em determinado local, andando no GPS. Quando você falou dessa ficção científica, me lembrou a primeira vez que eu vi um microscópio eletrônico. Tanto quando eu utilizei muito, né, o microscópio de varredura e o de transmissão. Quando eu entrei numa sala, lembra até um pouco essa sala aqui. Eu entrei na sala e tinham várias colunas e telas e não sei o que. Eu ficava brincando, parecia que eu tava na NASA, né? E foi, a ficção científica, né? Você falando me fez lembrar isso. Na verdade, o que a gente faz? A gente acopla uma partícula de ouro na proteína. E aí, quando a gente olha no microscópio, né? Fez o teste, né? Botou a proteína lá com essa partícula de ouro lá, junto com a célula. E a gente, essa proteína vai para algum lugar, faz alguma coisa com a célula, né? Se causou algum dano na célula. Então a gente não consegue ver esse dano ao olho nu. Então a gente vai ao microscópio eletrônico de transmissão. Microscópio eletrônico, né? De transmissão. O que esse microscópio eletrônico de transmissão faz? Ele aumenta infinitamente, exagero, mas enfim, aumenta muito mais do que o microscópio óptico, né? Então, mas como é que ele funciona? Existe um feixe de elétron que bate na amostra e volta, né, e a gente faz uma imagem que a gente chama de imagem virtual, né, que é o que a gente consegue enxergar na tela do computador. Essa imagem, se você não tem o ouro acoplado na proteína, o feixe de elétron vai passar normal e vai te dar a imagem, você não vai conseguir identificar. Só que quando esse feixe de elétron ele bate no ouro, ele volta em um comprimento de onda diferente. E aí na imagem que você consegue visualizar, você vê uma ausência de luz. E eu não sei, a gente aprende, né, até no ensino médio, no ensino fundamental, que essa ausência de luz a gente vai enxergar de uma coloração, né, preta. E aí você vai ver uma bolinha preta dentro da célula. E onde você vê essa bolinha preta dentro da célula é exatamente onde a sua proteína está. E aí você consegue identificar onde que ela está. E aí, esses estudos são muito importantes, por exemplo, para depois, quando você tem uma análise, que você vai querer fazer um medicamento, fazer alguma coisa com aquela proteína, você saber se aquela proteína está agindo somente no patógeno ou está agindo também. Só por curiosidade, em qual estrutura da célula a sua proteína foi parar? Ela foi para vários locais, ela não tem um local específico, mas o local que ela fica em maior concentração é na membrana celular e na parede celular. E o que é interessante é que ela também tem aumentado o fluxo de prótons através da membrana, né? E a gente estava conversando agora há pouco a respeito do Prêmio Nobel de Física, né? Isso. Que ele criou foi uma pinça ótica, né? Uma pinça ótica, né? E você consegue manipular essas células e ver, então isso facilita também muito esse tipo de estudo que eu faço, né? Você conseguir interagir. Humberto, você comentou há pouco que você trouxe essa experiência aqui para o UFRR, mas você vai estudar essa proteína, você encontrou no café. Tem em outros locais, em outras sementes? Eu pergunto, você falou, vai dar continuidade ao estudo dela no café aqui na UFRR, como é que está a sua atuação hoje? Essa proteína, ela eu vou dar continuidade para ela, mas ela ainda exige muito um suporte
estrutural de equipamentos de ponta muito grande. E então a gente também, mas eu tenho dado continuidade a extrações e purificações de outras plantas da região, né? Como aqui a gente tem uma diversidade muito grande, condições totalmente distintas do resto do Brasil, a probabilidade de se encontrar algo novo aqui é muito grande. Então eu tenho trabalhado com plantas, por exemplo, endêmicas, que só tem em Roraima, né? Tem uma planta aqui na margem do rio, que, por exemplo, ela só tem em Roraima, né, que é uma leguminosa. E a gente tem trabalhado e tentando extrair alguns compostos dela, até porque leguminosa uma planta que já é conhecida por ter esse tipo de proteína, então já não é um tiro tão no escuro, né? Eu já vou procurar alguns peptídeos diferentes nessas proteínas. Dessas proteínas, nessas plantas. E você ainda continua com interação com o pessoal lá de Campos? Eu pergunto, você com essa extração ainda tem facilidade de usar a infraestrutura de lá para caracterizar essas? Então, eu já fiz algumas saídas para lá já, inclusive nas férias, né? Em vez de a gente tirar férias, eu vou lá pro Rio de Janeiro trabalhar, né? Eu acho que todo pesquisador acaba fazendo isso, porque a gente faz isso por gosto, né? Então a gente não deixa de ser umas férias. Então as portas lá estão abertas, eu, de acordo com o contato que eu tenho com o chefe do laboratório, e inclusive a gente está tentando enviar, né, já chegamos a algumas conversas de enviar alguns alunos para lá. O problema é a logística, né, que a gente está a 5.000 quilômetros de distância praticamente. A gente aqui em Roraima, dependendo da área que você for trabalhar, tem que ser herói mesmo. E um herói financeiro. Mas a gente não pode desanimar, fraquejar, né, por conta disso. E a gente ainda consegue desenvolver pesquisa de qualidade, né, aqui dentro, dentro da universidade. Não, e é bom ver das dificuldades. E é bom ver, Humberto, que você é professor novo, está trazendo esse clima de acadêmico, de pesquisa para um centro de saúde, que é sangue novo, e com essa filosofia de que aqui é uma academia, não é lugar só de ensinar, não, é de pesquisar. E aí tira a gente um pouco dessa mediocridade que pode se tornar o FRR, de dar mais vida à pesquisa e não só a um grande colégio. Isso é o que eu acho interessante. Você já é a terceira pessoa que a gente entrevista lá da medicina, a gente tem sentido essa garra nova desses novos professores. Parabéns, eu te agradeço ter vindo aqui no programa. Quando você tiver novidade dessa leguminosa, de quem sabe uma patente de fato mesmo, tá? Uma patente de fato, você vem aqui para mais uma entrevista. Parabéns pelo trabalho, cara. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns, professor. Eu gostaria também de agradecer, né, ao PIC. Eu tenho alguns alunos de iniciação científica e o PIC tem feito um trabalho muito legal, muito interessante dentro da universidade. E é bom quando nós olhamos para esses alunos que participaram da Bolsa de Iniciação Científica, né? Você vê o aprendizado deles, o desenvolvimento, e você vê realmente que a universidade tem que fazer a ensino, a pesquisa e a extensão, e que os três não são algo que a gente possa dividir e trabalhar separadamente. Ele tem que ser trabalhado junto. Muito obrigado. E agradecemos também a você, ouvinte, por ter estado aqui conosco na 95.9 FM Universitária, aqui no programa Por Dentro da Ciência. Todas as terças, contamos com vocês na próxima semana. Até lá. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.